Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o ciclo celular. Observando essa imagem aqui, contemplando ela, vamos lembrar, nós somos seres multicelulares, somos formados por várias células, nossa origem da nossa vida surge a partir da união de duas células reprodutivas, o óvulo e o espermatozoide. Nós, que somos seres eucariontes, possuímos uma membrana nuclear, né? Há um núcleo delimitando que é a carioteca. Então, para a célula se dividir, ela tem que ter todo um preparo interno. Né? Ela tem que duplicar o material genético e aí se dividir para manter a nossa reposição celular na idade de vocês ainda o crescimento. Ou seja, é um processo de reprodução que acaba multiplicando e reparando células perdidas. Nós vamos trabalhar duas fases, mitose e meiose. Observem aqui, a célula, ela se prepara e aí ela se divide. Né? Tem todo um preparo celular que vocês podem observar aqui. Aqui também ele mostra. O que é esse preparo que eu me refiro? É o ciclo. O que é um ciclo? É um período que se repete, ou seja, são fases que a célula vai repetir continuamente enquanto nós estivermos vivos. Então, o ciclo celular ele acontece a nível nuclear, a nível do núcleo da célula. Você pode observar aqui na imagem, na animação. Lembrando que a parte da biologia que estuda o ciclo celular é a citologia, porque a citologia estuda as células. Lembrando aqui, quando as células vão se multiplicar, elas acabam contrariando o princípio da matemática, ou seja, a célula se prepara, esse período de preparo da célula a gente chama de intérfase, e aí ela duplica o material genético e aí ela se divide ao meio. O citoplasma se prepara e a membrana se fraciona. Ocorre o que nós chamamos de citocinese, ou seja, o processo de divisão do citoplasma. Então, isso ocorre entre os seres eucariontes e a partir da divisão celular ocorrem duas células filhas, né? Filha 1 e filha 2. Dentro das células, nós temos o que nós chamamos de cromossomos. Né? Na nossa espécie, nós temos 46 cromossomos. 23 vem do espermatozoide, 23 está no óvulo. Tá? Então, o óvulo, representado em azul, leva 23 cromossomos. Os cromossomos são moléculas de DNA que levam as informações genéticas que produzem as proteínas, e as proteínas, por sua vez, as nossas características. Então, as nossas células reprodutivas também passam por um ciclo celular. Né? Todas as etapas da nossa vida têm um ciclo celular. Como eu coloquei aqui, o ciclo celular ele tem o intuito de duplicar, dando origem às células novas. Né? Então, esse ciclo celular ele tem fases. A fase 1 seria o G1, o primeiro intervalo, que ocorre logo após a mitose. Então, a célula se dividiu ao meio. Então, vai ter um intervalo em que a célula vai fazer a síntese do RNA, né? Que é a mensagem para então produzir as proteínas e as organelas celulares, sendo considerada a etapa de grande atividade. Por quê? Ela vai se organizar internamente, como ela se arrumasse a casinha dela. Então, a célula recupera o seu volume nesse momento. Então, ela se reestrutura na fase G1. Na fase G2, que seria o segundo intervalo, ela acumula energia necessária para a realização da próxima divisão celular. Além disso, ocorre a verificação da duplicação dos cromossomos.
e de possíveis danos ao DNA são reparados. Nessa fase aqui, quando não está legal, ocorre o que nós chamamos de metástase, que é a divisão inapropriada, né, que seria o câncer. Mas isso nós vamos ver na próxima aula, só para vocês ficarem atenados a isso. A próxima fase é a fase de síntese, que é o evento principal onde ocorre a duplicação do DNA, né, que é o ácido desoxirribonucleico, né, em que a célula vai reproduzir outra célula exatamente igual a ela vai se duplicar, fazer uma réplica dela. Nesse processo ocorre, como eu já falei, a duplicação do material genético. Vocês podem observar aqui, essas estruturas são em centríolos. Os centríolos migram para as extremidades, né, e eles captam, né, organizam os cromossomos e dividem exatamente ao meio. E aí, ó, puxam para as extremidades os cromossomos e ocorre a cariocinese. A célula se divide exatamente ao meio. Ou seja, para somar é preciso dividir, né? A mitose é quando a célula mãe dá origem a duas células filhas exatamente iguais a ela. Então, a intérfase seria o processo de reparação da célula, onde a célula se organiza para então se reproduzir. A mitose é um processo de divisão celular em que a célula consegue se manter de uma forma constante. As células filhas serão cópias idênticas à célula mãe. A mitose ela ocorre em várias partes do nosso organismo, né? E observando que a célula inicial, que é a célula mãe, forma duas células idênticas a elas, ou seja, com o mesmo número de cromossomos. As cromátides migram para o extremo, aí puxam os cromossomos e aí ocorre a cariocinese. Um lembretinho aqui. Esse processo ele dura em torno de 1 hora e 20. Né? Então, a célula tem um tempo para se reestruturar e partir para ação de novo. A meiose já está dizendo, meio, metade, é quando surgem os nossos gametas, né? Então, surge exatamente a metade. A célula tem uma divisão reducional. É o caso dos nossos gametas, né? Tanto o óvulo quanto o espermatozoide. Eles levam a metade do material genético. Então, lembrando aqui, mitose é quando a célula mãe com 46 cromossomos vai se dividir, vai ocorrer a cariocinese e vai surgir duas células filhas exatamente iguais, com 46 cromossomos. Meiose, metade. O que acontece? É uma divisão reducional, enquanto a mitose é uma divisão equacional, 46 e 46, aqui ocorre uma redução, exatamente ao meio. De 46 cromossomos, a célula se duplica e vai originar células com a metade do seu material genético, ou seja, 23 cromossomos, que essas células são células reprodutivas e nós chamamos de gametas. Aqui está um diferencial, né? Mitose e meiose. Lembrando que a célula somática, que compõe o nosso corpo, que regenera, que faz com que a gente cresça, ela tem 46 cromossomos, ou seja, ela é diploide, né? Porque 23 de origem paterna, 23 de origem materna. Diplo 2 corpos, ou seja, de origem paterna e de origem materna. Aqui nós temos células haploides, que são os gametas, que têm a metade do material genético. Ok, pessoal? Aqui tem mais um mapa mental, né? E a próxima aula nós vamos detalhar um pouco mais os processos de divisão celular. Eu deixo uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte:
Que aquele que luta pelo futuro que quer, perdão, aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Então, fica a dica, continue estudando, fazendo suas atividades, prestando atenção nas aulas explicativas. Eu agradeço a atenção de vocês, de todo o meu coração. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Continuem se cuidando. Um grande abraço, professora Dirce.